É o ministro vindo a público, temos já essa declaração do ministro à CNN, ele que está sofrendo pressão. E qual tende a ser a posição do governo, Isabel? Carol, o nosso âncora Gustavo Uribe traz essa apuração dupla, né? A entrevista que a Gabi mencionou com o posicionamento do ministro, mas também uma apuração que é muito valiosa para nós aqui no Novo Dia, Carol, de que o governo adota o modo cautela em relação à situação do ministro Carlos Lupe. E por que o governo adota esse modo cautela? Porque, de fato, é um tema extremamente sensível. É preciso você se aprofundar em relação à participação ou não do ministro, até que ponto ele sabia ou não sobre tudo que estava acontecendo ao longo dos últimos anos dentro do INSS, Carol. Então, de primeiro momento, não estão trabalhando com uma saída do ministro Carlos Lupe. Isso vai depender de como forem os próximos dias e como que o ministro vai prestar contas, digamos assim, ao Palácio do Planalto sobre até que ponto ele tinha conhecimento sobre isso, né? A gente tem esse alerta que foi feito por uma própria conselheira durante uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social lá em 2023 e somente um ano depois é que as providências começaram de fato a serem tomadas. Então, sim, é um caso gravíssimo, Carol, e o que mais impressiona em relação a isso é a cifra a qual a Polícia Federal acredita ter chegado. A gente está falando de fraudes somadas que estão ali na ordem de 6 bilhões de reais, Carol. Cálculos ainda de projeções, mas isso já dá a todos o tamanho, a dimensão de fato do que estava sendo retirado muito de pessoas mais humildes, Carol. A gente está falando de aposentados, a gente está falando de pensionistas. Então, sim, é um tema extra sensível para o governo Lula. Agora, durante o caso Juscelino, a gente teve pistas de como que o governo lida com essas questões. Juscelino era formalmente investigado, Carlos Lupe não é formalmente investigado. E mesmo assim, Juscelino foi se sustentando no cargo de ministro das Comunicações até o momento em que houve uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. Aí, a situação dele se tornou crítica o suficiente para que ele tivesse que sair do Ministério das Comunicações. Então, isso serve, Carol, como uma espécie de régua para a gente entender em que ponto que o governo poderia vir a adotar uma medida um pouco mais extrema em relação à situação de Carlos Lupe. O ministro deu a cara a tapa, ele está falando com a imprensa, ele está se justificando, ele está explicando o que sabia a respeito disso e ele está colocando na cota dele também a indicação do agora ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, que sim, ele é investigado e, assim como outros diretores, portanto, teve que ser retirado do cargo, os outros afastados diante da gravidade dessas suspeitas. Carol, tem outros 2 pontos que são importantes da gente mencionar. O ministro Carlos Lupe, nesta terça-feira, já tinha 2 visitas ao Congresso Nacional planejadas e essas visitas estão mantidas. Foram audiências aprovadas em comissões tanto da Câmara quanto do Senado, a primeira comissão de Previdência da Câmara e a segunda comissão de Transparência do Senado. Ele vai até esses encontros previamente marcados, eram convites, não eram convocações e a participação dele está confirmada. Então, é claro que diante dos últimos acontecimentos, ele vai ser muito pressionado por deputados e senadores. Tem pedido de CPI também sendo articulado pela oposição ali na Câmara dos Deputados. Um entendimento muito claro desses parlamentares de que essa é uma baita janela de oportunidade para você desgastar a imagem do governo Lula, sobretudo por conta do público que é atingido a partir dessas fraudes que estavam sendo colocadas em práticas pelo menos desde 2019. Então, abarcando um pedaço do outro governo, Jair Bolsonaro, mas abraçando também a gestão do governo Lula e o que estava abaixo do guarda-chuva do ministro Carlos Lupe. E o outro ponto, Carol, é o ponto da relação com o PDT. Ele é o único ministro do PDT e era um partido que já vinha cobrando mais espaço no governo, mas que vê seu principal expoente, porque Carlos Lupe ocupou por muito tempo a presidência do PDT, só teve que sair porque virou ministro,
alvo ali de uma pressão dentro do governo, Carol. Então vamos a essa questão partidária, Isabel. Em que medida a posição do governo com relação ao futuro de Carlos Lupe pode comprometer ou não a relação do governo com a legenda? Carol, é sensível, né? Até porque o PDT nunca se sentiu plenamente contemplado na esplanada dos ministérios. Reclama que tem uma fidelidade com o governo Lula, mas que essa fidelidade não se preenche nessa ocupação de espaços de ministérios. Então, membros do partido vinham aumentando essa cobrança junto ao governo Lula. Essa cobrança foi repassada diretamente ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, por exemplo. Ministro, a gente precisa ter mais espaço dentro do governo. Agora, o PDT entra numa situação extremamente sensível, porque por mais que, no momento atual, o Carlos Lupe não seja formalmente investigado, Carol, estava tudo sob o guarda-chuva dele. Então, fica ali uma situação muito ruim, de fato, de um tema que tem esse alerta sensibilidade que a gente comentou aqui, Carol. Então, o PDT é sempre aquele partido que está ali com o governo Lula, mas ele entra na base ali do governo a partir do momento em que seu próprio candidato à presidência da República fica para trás. Historicamente, é o que a gente tem em torno do PDT, né? Ciro Gomes, por exemplo, foi adotando, com o passar dos anos, uma postura muito crítica ao presidente Lula, um afastamento. E ele representa uma ala que está ali coexistindo no PDT junto com alas que são mais próximas ao governo. Então, com toda certeza, isso acende um alerta sensibilidade. Se, eventualmente, o ministro tiver que sair do cargo, o PDT se adequa a isso, o PDT indica outro ministro para o lugar dele, são dúvidas que se colocam num momento, Carol, que se a gente ampliar o nosso olhar, é um momento de muita dificuldade para o governo em termos de composição partidária. A gente está recém saído dessa crise do União Brasil, que, no lugar de um nome político, teve que apostar no nome técnico, porque a política não foi suficiente para conseguir união, para indicar um nome que tivesse representatividade com as bancadas da Câmara e do Senado. Quem teve que apaziguar isso e chamar para sua própria cota essa indicação foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem essa ponte direta, é hoje o fio que conecta a União Brasil ao Palácio do Planalto. Então, você tem muitas dificuldades em outros partidos. O PSD não se sente contemplado. Tentou, por várias vezes, chamar a atenção do governo Lula em relação a isso, com críticas explícitas do presidente da legenda, Gilberto Kassab, ao presidente Lula. Então, isso tudo, Carol, interfere no jogo de articulação que o governo precisa fazer para esse ano e interfere, claro, nos arranjos para 2026.